Olá, sejam bem-vindos ao canal Brahmananda Yogi, a escola Mahadev Tantra Yoga School. Esse vídeo é um vídeo em parceria com o canal Prazer TV, onde nós conversamos sobre sexualidade. E o meu canal aqui, o Brahmananda Yogi, nós vamos conversar sobre o universo do Tantra Yoga. Então nós vamos estar compartilhando temas voltados para a sexualidade tântrica, mas não só isso, mas também temas voltados, conhecimentos, esses conhecimentos ancestrais, preciosíssimos do Tantra Yoga, como que eles se aplicam na vida moderna. Nós vamos conversar sobre o autodesenvolvimento, o autoaprimoramento do ser, como você pode mergulhar mais e mais em si mesmo para travar contato com aquilo que você sempre foi, com a sua essência e se permitir derramar-se na consciência divina. Se esses são assuntos que te interessam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para que esses vídeos possam chegar para mais pessoas e vamos ao conteúdo dividido com o canal Prazer TV. Olá, sejam bem-vindos ao canal Prazer TV, ao programa Tantra na Tailândia com Brahmananda aqui. E hoje nós vamos conversar sobre as emoções. O que as emoções têm a ver com Tantra? E mais especificamente nós vamos conversar sobre os ciúmes. Como lidar com os ciúmes no Tantra. E esse é um tema super interessante porque está presente na vida da maior parte das pessoas. E isso é muito normal. E para isso nós precisamos entender um pouco o que são as emoções para o Tantra. Então, para o Tantra, as emoções vão ser como grandes repositórios de energia, digamos assim. E como vocês provavelmente já sabem, Tantra, tudo é energia. O que não é consciência é energia, é Shakti. Então nós pegamos essa energia, nós trabalhamos a energia para a nossa transcendência, nós trabalhamos a nossa energia para o desenvolvimento do ser, desenvolvimento de diversos aspectos do ser, para o nosso autodesenvolvimento e aprimoramento. E as energias, as emoções, elas são como resposta ao que está acontecendo na realidade, a determinadas situações da realidade. Da mesma forma que nós temos uma resposta sensorial ao vermos o mundo, nós também vamos ter uma resposta com as emoções. Certas situações vão vão ser como gatilhos para certas emoções. O que nós fazemos com isso? Como que nós trabalhamos com as emoções? Então, normalmente o que acontece é que nós não respondemos às emoções. Nós somos tomados pelas emoções e nós reagimos ao mundo, às situações, de acordo da forma com que aquela emoção foi ativada. Se nós temos raiva, sentimos raiva, alguma coisa vai ativar a raiva na gente, nós reagimos com raiva. Se alguma coisa nos deixa triste, nós respondemos com a tristeza. Então nós estamos sempre reagindo. Aquilo que a nossa emoção ativa, nós simplesmente temos uma resposta automática que vai estar ativando assim, diversos gatilhos que muitas das vezes vêm não apenas das experiências que nós tivemos, né, na nossa vida, mas está ali no subconsciente. Às vezes certas emoções, elas têm uma carga de energia tal que são ativados exatamente pelo nosso subconsciente, que pode estar relacionado a experiências que tivemos em outra vida ou até mesmo nessa vida. Então muitas das vezes elas não são nem conscientes. O que pode ativar certa emoção não está nem no nosso plano da consciência. E para o Tantra é de super importância nós começarmos a trabalhar esses aspectos para que nós possamos começar a trazer para a nossa consciência e começamos a utilizá-la para a nossa transcendência, começamos a utilizá-la para o desenvolvimento do nosso ser. Então, se nós, por exemplo, pegamos uma certa energia, nós trabalhamos para alquimizar essa energia e transformá-la, nós vamos estar desenvolvendo certos aspectos do ser em relação com esse mundo. Mas, por nós estarmos tão identificados e sermos tomados, nós não temos essa possibilidade. Então é nosso objetivo que nós possamos desidentificar. E por que isso? Ao sermos tomados pelas nossas emoções, por estarmos tão identificados, as emoções normalmente servem também para botar um véu à nossa frente. Nós não temos capacidade de clareza, nós não temos capacidade de discernimento. Ela se torna um mecanismo de distorção da realidade. E isso tanto para as emoções ruins, como para as emoções boas, tá? Então, assim, quando nós somos tomados de uma alegria, imensa alegria, existe uma certa distorção dessa realidade. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a emoção vai passar, ela não fica. Né? Elas são como nuvens no céu, elas passam e às vezes passam muito rápido. E aí ela pode servir também, né, assim como uma montanha russa de emoções. As pessoas, e principalmente o feminino, é tão identificado com as emoções, com essa montanha russa,
que essa montanha-russa ela vai despertar exatamente químicas em seu cérebro e em resposta a reações ao mundo, em reações a essa realidade. Como às vezes alguma coisa que vai estar, né, como uma droga mesmo, que muitas das vezes te tira de contato com a realidade. Então a emoção ela pode ir também para esse lugar. Então nós temos aqui diversos aspectos que nós conversamos rapidamente, né, sobre as emoções, para que nós possamos entender a importância de nós termos mais controle sobre as emoções. E eu estou falando isso porque hoje em dia tudo que nós queremos é não ter controle. Nós tivemos tanto controle, exercemos tanto controle, né, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as emoções, que nós, de certa forma, nós perdemos contato com a emoção. E aí você pode perguntar, como assim? Eu sou tomado pela emoção, eu reajo a uma emoção, mas eu não tenho contato com essa emoção? Nós perdemos contato exatamente pela nossa capacidade de ter consciência sobre a emoção, nós perdemos contato com ela. E também, muitas das vezes, né, para a emoção ser muito forte, nós criamos uma indiferença, uma certa indiferença pelas emoções. E isso são respostas distintas do masculino e do feminino, pela própria estrutura, tanto psíquica quanto fisicamente, entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres. Elas têm resposta diferente às emoções. As mulheres são muito mais emocionais que os homens. As mulheres são um oceano de emoções. As mulheres, elas sempre vão. Vai ser mais difícil para a mulher, por exemplo, se desidentificar de uma emoção para poder transcender. Então as respostas, as respostas do masculino e do feminino, elas são diferentes, as emoções, né? Elas reagem de forma diferente, elas percebem de forma diferente as emoções. Nós precisamos aprender a lidar de forma diferente. Então a forma que o masculino deve lidar com as emoções, ela é um pouco diferente da forma como o feminino deveria lidar com as emoções, e isso para o Tantra. Tá? Pela própria natureza da polaridade. E quando nós falamos de Tantra Yoga, nós sempre vamos falar sobre a natureza da polaridade, porque ela é a própria dualidade. Então lembre-se, essa dualidade para o Tantra ela existe por causa de Shiva e Shakti. É o masculino e o feminino. Antes de Shiva e Shakti é o divino. Então toda a dualidade ela foi elaborada através dessa dança entre esses dois aspectos. Então não tem como nós conversarmos sobre a dualidade, sobre o Tantra na dualidade, sem considerar esses dois aspectos. Então todas as vezes que eu me referi ao masculino e ao feminino, entenda que eu estou falando desses princípios metafísicos mais do que o homem e a mulher. Eu tento muitas das vezes separar esses conceitos quando eu estou falando masculino, é sobre a metafísica, sobre esses arquétipos, e quando eu estou falando sobre o homem e a mulher mais aqui, tá mais aqui no plano físico, mas muitas das vezes eu mesmo esqueço desses detalhes e acabo misturando. E tá tudo bem. Aos poucos nós vamos entender, porque é realmente um conceito muito diferente. Apesar de hoje em dia nós estarmos mais e mais ouvindo falar sobre polaridade, sobre o masculino, sobre o feminino, ainda assim, quando nós olhamos para o Tantra, a forma como o Tantra trata esses dois aspectos é muito diferente do que está por aí acontecendo no mundo moderno, tá bom? Então tenham isso em mente. Quando eu estiver falando do masculino e feminino, eu estou me referindo a esses princípios que são relativos a Shiva e Shakti, que são a base e os causadores, digamos assim, os agentes da dualidade. Então a forma, né, como nós, homens e mulheres, devemos responder a essas emoções, ela é um pouco diferente. Então a primeira coisa, nós precisamos nos tornarmos capazes de responder às nossas emoções. E, muitas das vezes, o que acontece, por a estrutura moderna, como eu disse, nós termos, de certa forma, virado no passado, não lidarmos bem com as emoções e nós viramos as costas para as emoções, o feminino, imagina, o feminino estava lá, tomado, as mulheres normalmente eram tomadas pelas emoções, os homens frios, indiferentes, calculistas, não tinham contato com essas emoções e, de certa forma, isso criava uma cisão entre o relacionamento entre homens e mulheres, o masculino e o feminino. Mas isso é até mais profundo, porque isso não vai ser uma questão apenas entre o masculino e o feminino, é uma questão entre o ser e o mundo. E para isso, né, o Tantra ele foi mais e mais aprendendo a utilizar essas emoções como energia e a dar direção a essas emoções e a utilizá-la para o nosso crescimento. Então, tudo que nós falamos sobre emoção, inclusive existem certos aspectos das emoções que são meditações que nós poderíamos dizer que são meditações criativas que se chama Bhavana, que nós utilizamos emoções
para criar mais energia, para nós termos mais energia, para nós darmos direção e impulso a essa transcendência. Então isso é um pouco para vocês entenderem que nós utilizamos as emoções, utilizamos a energia para meditações, para esse salto, digamos, quântico, digamos assim, né? Para esse salto na transcendência. E, para isso, indo agora mais especificamente para os ciúmes, que seria mais o tema de hoje, que é importante nós entendermos que vai estar presente na vida de todos os seres humanos, e isso é muito importante, porque é importante nós aprendermos que as emoções elas são naturais do nosso ser, então não tem problema nenhum nós sentirmos emoção, não tem problema nenhum nós sentirmos raiva, não tem problema nenhum nós sentirmos ciúme, nós precisamos parar de demonizar as nossas emoções. Porque quando nós demonizamos as nossas emoções, nós vamos ter uma atitude, né, mais de reprimi-la. Nós não vamos poder entrar em contato com ela. Então, o primeiro ponto é nós pararmos. Demonizar, por exemplo, o ciúme, de demonizar a raiva que nós sentimos. Mas isso não significa que nós vamos ser tomados por eles e vamos reagir a isso e está tudo bem. Porque nós entendemos que quando isso acontece, nós estamos cegos. Nós não temos escolha. E isso é muito importante. Quando nós somos totalmente tomados pela nossa emoção, que isso vai funcionar como gatilho de vários aspectos do nosso ser, e nós simplesmente reagimos, nós perdemos escolha, nós perdemos discernimento, nós perdemos clareza no mundo. Então ela está realmente nos cegando. Mas, normalmente, até mesmo por causa dos nossos corpos físicos, como eu comentei, nós somos ancorados num determinado aspecto dentro desse espectro, né, dessa qualidade do masculino e o feminino. Então as mulheres normalmente vai ser mais fácil para elas precisam aprender a navegar, porque elas vão estar mais carregadas de emoção, elas sempre vão ter mais uma carga emocional maior do que a do homem. Então, por muito tempo, o que os homens fizeram? Eles reprimiram as emoções, porque para eles era mais fácil. Como eles não estavam totalmente identificados, eles reprimiam. Mas eles perdiam capacidade de resposta, porque perdiam capacidade de percepção do mundo. E o ideal é que nós aprendamos a entrar em contato com as nossas emoções, mas que nós aprendamos a responder às nossas emoções. E as mulheres vão navegar. Então, trazer consciência, e é muitas das vezes essa possibilidade de fazer questionamentos. Por que eu estou sentindo ciúme? Por que está me trazendo ciúme? E olhar para a realidade, pô, mas será que isso é um aspecto mesmo de ciúme? Será que é um aspecto de realidade ou é simplesmente uma emoção que eu estou sentindo por um determinado medo, por exemplo, da perda? Porque normalmente nós sentimos ciúmes daquilo que nos é precioso e que nós podemos perder. Então muitas das vezes nós estamos lá com o nosso parceiro e a nossa parceira e existem certos aspectos que nós não temos ciúmes. Certas coisas ali estão acontecendo e não causa ciúme. Então, por exemplo, a gente tem diversas polaridades. Elas são estabelecidas em diversos aspectos do nosso ser. Então, nós vamos ter uma polaridade sexual que vai ser estabelecida na atração sexual, mas vamos supor também que tem a polaridade mental. Então, muitas das vezes, a atração ela pode ser mais estabelecida na polaridade mental. Você pode ficar muito mais atraído pelo seu parceiro por causa da capacidade mental dele, sabe, da inteligência, do seu intelectual, né, de observar o mundo, de criar o mundo quando essa capacidade é muito criativa. Enquanto, muitas das vezes, outros vão estar ali, mas, né, na polaridade sexual, vai ter muita atração sexual. Dessa forma, se eu tenho muita atração sexual e eu estou vendo ali a minha parceira, né, interações intelectuais com o masculino, isso não vai me causar muito ciúmes. Porque não é onde está o meu foco, onde eu tenho mais energia. Mas, se tá ali, né, na atração sexual, e aí a minha parceira começa a flertar com um certo cara, e às vezes nem por maldade, mas tá ali flertando um pouquinho, às vezes por maldade também, acontece, e ali tá flertando, né, com uma outra pessoa, aí sim o ciúme pode ser ativado, porque aquilo é precioso para mim, né, eu coloco mais valor a isso do que essa capacidade intelectual, então perder isso, para mim, vai trazer um sentimento de perda maior do que, né, se eu perdê-la por causa da capacidade intelectual, vocês entendem? Então, aonde está o meu tesouro nessa relação é aonde pode me causar ciúme. E o ciúme não acontece apenas nos relacionamentos, tá? Nós estamos utilizando aqui os relacionamentos, né, como âncora, digamos assim, mas ele acontece também no trabalho com o seu colega, né, e vai acionar outros sentimentos que estão em volta, como a inveja. Então, normalmente, o ciúme também não vai andar sozinho.
Mas nós estamos aqui conversando sobre esses aspectos do ciúme. Então, quando nós, né, sentirmos o ciúme, nós precisamos olhar para isso. E é importante, tanto para nós, né, se estejamos mais no masculino ou estejamos mais no feminino, mais homens, mais mulheres, é aprender a não reagir. E isso é um pouco difícil, tá? Então você vai sentir, você vai ter uma carga emocional que pode ser pequena ou grande. Se for pequena, você consegue, né, segurar um pouco mais, mas se for grande, vai ser mais difícil, vai demandar mais da sua capacidade de lidar com as suas emoções. Mas nós precisamos aprender a não responder no momento, a segurar a emoção. E aí uma forma que nós precisamos lidar com isso é de contemplá-la. Se nós aprendemos no momento da carga emocional a contemplar a nossa emoção, às vezes uma simples mecanismo de identificação da emoção. Estou sentindo ciúme. Já diminui a carga. Às vezes anula totalmente a emoção. Então, nós criarmos uma capacidade de trazer consciência para as nossas emoções no momento da situação, ela vai nos criar uma habilidade de nós olharmos para essa emoção e diminuirmos a carga emocional. E aí nós não reagimos. Nós vamos ter uma capacidade de respondermos, e na maior parte das vezes, quando nós estamos lidando com ciúme, a melhor forma de lidar com a emoção, com o ciúme, é não reagir, é esperar, é respirar nesse lugar. Então, eu já estou dando aqui alguns mecanismos de como lidar com as emoções. Você, para o meio feminino, aprender a respirar a emoção e a relaxar na emoção, vai ser uma forma de aprender a navegar fisicamente. De você aprender a identificar onde essa emoção está pegando, ela está me criando uma certa dor no peito. Você ter consciência sobre isso e olhar para isso, você começa a saber como que fisicamente você está respondendo para as emoções. E quando fisicamente você tem consciência e ela começa a acontecer, você já está vendo que as emoções vão estar sendo ativadas. Então tudo isso são formas de aprendermos a lidar, né, de trazermos presença, de trazermos consciência e aprendermos a lidar. E nós saímos desse campo mental, porque é exatamente isso que acontece, né? Se nós estamos presentes, nós conseguimos responder. Se nós estamos aqui, simplesmente sendo tomado pela nossa mente, nós estamos cegos com o que está acontecendo na realidade. Então nós podemos trazer consciência e simplesmente, né, identificar, estou com ciúmes. E isso vai diminuir a carga. Eu posso respirar a minha emoção. E eu posso contemplá-la, a minha emoção. Então, com o tempo, isso para o homem é de extrema importância. Quando nós falamos assim do masculino, é de extrema importância que ele se torne, né, um suporte para o feminino. Porque o feminino normalmente ele vai ser tomado pelas emoções. Então, nós, quando estamos nessa relação entre o masculino e o feminino, aquele que está mais no masculino, ele vai ter uma maior capacidade de desidentificar-se das emoções, ele precisa se tornar exatamente, né, essa pedra, né, que sustenta, né, esse poste que permanece ali, para que o feminino possa dançar em volta. E às vezes essa dança será caótica. Então, quanto mais o homem ele está no masculino, mais ele vai ter essa capacidade com consciência, tá? Mais ele vai ter capacidade de suportar o movimento do feminino. Porque isso é a dança entre Shiva e Shakti. Shiva se estabelece. Shiva, ele permanece. Shakti se movimenta. Vai estar sempre em movimento. Um é o silêncio, o outro é o movimento. Então, quando nós aprendemos a lidar, a trazer isso para o plano da manifestação, então aquele que está no masculino, ele aprende a se estabelecer, a se não identificar isso, cria a capacidade do masculino lidar não apenas com a sua Shakti, com as suas emoções, mas também com o feminino, né, com as mulheres que vão estar cheio de emoções. E aí nós temos homens que vão estar mais no feminino, nós temos mulheres que vão estar mais no masculino, e vocês tragam, né, interpretem o que eu estou comentando, como que essa dança vai funcionar. Mas normalmente é assim. Então as mulheres vão aprender a surfar né, nas suas emoções e a navegar e a levar essa emoção de um lugar ao outro. O masculino vai aprender a se desidentificar e aprender a responder, a ter clareza, a estabelecer, a não ser tomado. E isso é altamente atrativo. Quando um homem vê a mulher navegando sobre as suas emoções e ela se tornando radiante, porque o feminino é isso, o feminino, né, irradia. Então, quando o feminino está radiante, é altamente atrativo para o masculino. Quando o homem se estabelece
e não é tomado, né, pelo mundo, não tem, fica cego pelo mundo, ele tem lá a sua força, o seu equilíbrio e a sua capacidade de penetrar o mundo, isso é altamente atrativo para o feminino, é altamente atrativo para as mulheres. E eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando quando se torna, né, sobre vocês. Né? Então, assim, as mulheres vão entender o que eu estou falando quando o masculino está nesse lugar, isso é atraente. E os homens vão entender, pô, as mulheres quando estão irradiando não existe beleza maior no mundo. Não existe. Nós homens somos tomados pela beleza do feminino. Né? Nós somos assim, existe uma conexão que nos leva a fazer. Então isso está presente, isso faz parte da dança. Então, nesse mecanismo, nesse entendimento, nós aprendemos como trabalhar com as emoções, como trabalhar com essa energia, como dar direção para ela, como trazer consciência. E existem diversas práticas, né, no Tantra Yoga para que nós possamos lidar com isso. Então, eu vou propor aqui agora uma prática para a gente, que não vai demorar muito tempo, tá? Mas é uma capacidade mesmo de uma meditação, que está presente, de certa forma, em determinadas fases de outras tradições, né, na meditação de outras tradições, mas também é uma fase, pode ser, porque o Tantra ele tem diversos tipos de meditações, tá? Tantra Yoga, eu não estou falando sobre as meditações ativas, eu estou falando sobre a meditação mesmo. Então, nós utilizamos objetos para focar a nossa mente, para transcender diversos tipos de meditação, e aos poucos nós vamos conversar sobre isso. Mas o que eu gostaria de fazer aqui agora é um exercício com vocês, que eu vou conduzir vocês para que vocês possam aprender pouco a pouco, estar entrando em contato. Tá bom? Deixa eu setar aqui o ponto, para que eu possa ter um controle de certo do tempo. Então, vamos fechando os olhos, sentem confortavelmente na cadeira, no chão. E nesse momento nós começamos apenas a respirar. E vamos observar a respiração. Podemos observar como que esse ar entra pelas nossas narinas, como enche os nossos pulmões. Observe a sua respiração. E aos pouquinhos, você vai perceber que tudo vai se acalmando ao seu redor. E quando você sentir que tem mais presença, que está mais calmo, você começa a observar o seu corpo. Perceba as sensações no seu corpo, as sensações físicas que estão acontecendo agora. Você começa a escanear tudo o seu corpo. Observe as sensações físicas, observe a sensação térmica. Observe agora se tem emoções. Se por acaso esse exercício causa alguma emoção, se causa ansiedade, se traz mais calma, uma certa paz. Qual é a emoção que está surgindo nesse momento? E apenas observa. Tenta não se identificar com a emoção. Você se torna apenas um observador.
Observe como as emoções elas passam. Observe que quando você testemunha a emoção, ela tende a se dissolver. Tenta observar um pouco as ideias mentais que estão agora acontecendo, que estão surgindo desse exercício. Perceba que quando você se desidentifica da mente, das suas ideias, eles também passam. É o suficiente. Mantenha agora os olhos um pouco fechados. Observe como que você está se sentindo. O que essa pequena meditação trouxe para vocês. E muitas das vezes, podem abrir os olhos agora, muitas das vezes nós podemos não ter, né, essa qualidade de sentar, de se acalmar, de observar, porque nós estamos tão tomados pelo dia a dia que isso não é uma qualidade que nós ainda desenvolvemos, mas ela é de suma importância para que você possa entrar em mais contato com o ser. Tá? Então nós vamos ter também, depende um pouco do temperamento, porque tem pessoas, por exemplo, que vão preferir muito mais as meditações ativas, e de você se movimentar, se movimentar, se movimentar, se movimentar, acontece um movimento e você... E aí certa coisa começa a parar. Então você está utilizando uma outra forma, né, de você ir para o mesmo lugar. Mas quando você está, por exemplo, numa meditação ativa, você precisa ter qualidade de se observar. Essa qualidade, ela precisa sempre estar lá. Essa qualidade, essa consciência, testemunhando o que acontece. E quando você aprende a se desidentificar, você traz outra qualidade, uma outra qualidade para o seu ser, uma outra qualidade para a sua presença no mundo. Você poder trazer essa consciência, você se tornar presente no aqui e agora. E aí tudo ao seu redor muda. Exatamente porque você perdeu, né, esses mecanismos que estão sempre te tomando, não estão mais ali. Então essa realidade se torna mais viva. Ela tem uma ilusão, porque só de estarmos aqui nessa realidade, ainda nós estamos presentes na Maya. Né? E sempre lembro isso. Maya para o Tantra não é a mesma coisa do que do Maya, né, para a tradição védica, por exemplo. Né? No Maya, para a tradição mais védica, ela é muita ilusão. Você não pode, né, para o budismo também, você não pode se relacionar com essa ilusão. Você tem que se desidentificar da ilusão. Para o Tantra, ela é mais uma distorção da realidade. Porque Shiva ainda está se projetando sobre tudo. Mas ela ainda é uma distorção. Mas quando você está mais presente, você vai estar mais e mais em contato com a realidade que permanece, com a realidade que é. Então é uma qualidade que todos nós precisamos, em algum momento, trabalhar para desenvolver. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Estarei sempre por aqui. Se vocês quiserem que nós conversemos sobre outros assuntos, é só colocar nos comentários. Nós vamos estar olhando e vamos estar trazendo mais e mais assuntos relacionados exatamente ao Tantra Yoga, como que o Tantra Yoga está no mundo, como que você pode utilizar o Tantra Yoga para estar presente no mundo e para utilizar o mundo a seu favor, do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, né, das suas delícias, das suas alegrias e da sua transcendência. Tá bom? Brahmananda, aqui. Tchau.